por que a antecipação é tão importante para a aprendizagem das crianças. Então, antecipar significa adiantar, né? Quando eu antecipo, eu estou adiantando uma situação. E no nosso dia a dia, como mamães, né? E mamães águias, boa noite, Sheila, seja bem-vinda. Como mamães águias, nós antecipamos em vários momentos as situações aos nossos filhos. Por exemplo, quem tem criança pequena em casa, a gente antecipa se ele vai cair, se ele vai passar por algum perigo, né? A gente está sempre antecipando com os nossos filhos, mas às vezes a gente faz isso involuntário, a gente nem sabe o porquê que esse antecipar ele é tão importante. Então é isso que eu vou falar durante essa live, o porquê que a antecipação ela é tão importante, como que nós podemos antecipar, tá bom? E quais os benefícios que a antecipação ela traz para a aprendizagem das crianças e também para o nosso relacionamento com os nossos filhos. Então, eu vou abordar esses 3 tópicos durante esta aula, tá bom? Eu fiz um script aqui, gente, por isso que de vez em quando eu dou uma olhadinha para cá, tá? Nós podemos antecipar um perigo, né? Por exemplo, uma criança que está subindo uma escada, né? E aí a gente antecipa, a gente orienta, a gente fala como que a criança ela vai subir a escada, ensina. A gente acha, gente, que tem coisas que as crianças nascem sabendo e as crianças não nascem sabendo. Então a gente precisa antecipar e ensinar um monte de coisas para as crianças. Às vezes, eles não sabem coisas que a gente fala assim, meu Deus, meu filho tem 12 anos, mas ainda ele não sabe isso. E eu achava que ele sabia. Aqui em casa acontece isso direto, né? Às vezes eu peço para fazer alguma coisa, igual, por exemplo, essa semana eu pedi meu menino para colocar amaciante na máquina. Falei, coloque para mim a roupa, ele distribuiu a roupa dentro da máquina, e aí depois eu falei, coloca o sabão em pó, aí ele sabia, aí depois eu falei assim, coloca o amaciante, aí ele disse assim, o que é amaciante? Então, às vezes a gente sabe que são coisas que, né, estão dentro da nossa rotina, no nosso dia a dia, mas os nossos filhos, se a gente não apresentar para eles em algum determinado momento das nossas vidas, eles não vão saber. E por isso que é muito importante a gente ensinar, né, tudo que a gente puder para os nossos filhos, porque muitas coisas eles vão aprender só com a gente, né? Não é na escola que eles vão aprender o que é um amaciante, né? E aí nós podemos antecipar também em relação aos problemas, tipo, você vai se atrasar em um compromisso, você sabe que você pode ligar antes, cancelar a consulta, ou você pergunta se tem algum problema você chegar atrasado. Com tudo isso, o seu filho vai vendo qual que é a sua personalidade, vai vendo se você é uma pessoa preocupada, se você é uma pessoa pontual, organizada. Então, em todo momento, os nossos filhos, eles aprendem conosco, né? Não pense você que o seu filho não sabe que você é desorganizada ou que você é organizada, não sabe que você é uma pessoa que cumpre os horários, pontual. Tudo isso, os nossos filhos, eles sabem e aprendem conosco, tá? Então, eu utilizo aqui dentro da minha casa, gente, a antecipação o tempo todo. É uma ferramenta que eu utilizo ela, assim, 24 horas por dia. Com o Miguel, principalmente, como ele ainda é um bebê e ele ainda não tem muita noção das atividades, né, da sequência das atividades no dia, da rotina, eu utilizo muito o brincar para ele saber o que é por exemplo, o momento de tomar banho, o momento de almoçar, o momento de dormir. Eu utilizo muito da brincadeira para ensiná-lo para ele o que nós vamos fazer. Por exemplo, eu vou falar um exemplo que eu fiz com ele hoje, por exemplo. Por exemplo, é ótimo. Ele estava brincando na sala com vários bichinhos, daqueles que a gente aperta e faz barulhinho. E aí ele já estava um pouco irritado. Eu falei assim, gente, eu já vou dar banho no Miguel,
porque daqui a pouquinho ele já vai começar a chorar, porque ele já começou a esfregar o olhinho e estava com sono. E aí, como eu sabia que ele já estava começando a ficar irritado, ele estava brincando com aqueles bichinhos, eu falei, vamos levar o elefantinho para tomar banho? Olha, o elefantinho soltou um pum. Ih, o elefantinho tá querendo fazer cocô, o elefantinho tá sujo. Vamos levar o elefantinho para dar banho? E aí, ele vai assim, ele vai se encaixando com as atividades, porque eu brinco o tempo todo com ele. Para vocês terem uma ideia, até hoje o Miguel tem 1 ano e 6 meses e eu dou banho nele na banheira com aquele tripé no alto, porque assim, eu utilizo o banho, né? Sempre eu tomo banho com ele, junto com ele lá na banheira em cima e eu tomando banho e a gente brinca, eu estimulo ele o tempo todo dentro do banheiro, vou tomando banho e vou brincando. Então aí ele dá banho no elefantinho, passa bucha no elefantinho, passa sabonete. E depois eu falo, Miguel, agora o elefantinho tá com sono, o elefantinho tá cansado. Vamos enxugar o elefantinho, vamos colocar pijama para ele dormir. E aí a gente vai. Então essa antecipação, principalmente com as crianças, gente, nós precisamos fazer essas antecipações através de música, através de brincadeira, através do brincar. Com as crianças mais velhas, a gente pode só conversar, dar exemplos, explicar, porque eles precisam desse trato. Antigamente, o que acontecia? Antigamente, as famílias achavam, né, isso aconteceu no meu tempo, eu acredito que também no tempo de vocês, quando vocês eram crianças, né, quando a educação é autoritária, os pais acham que as crianças elas não precisam de ficar sabendo das coisas. Se vai viajar, se o pai vai trabalhar fora, né? As crianças já sabiam quando estava acontecendo, ninguém contava nada para ninguém, né? Por exemplo, se minha mãe comprasse uma casa, comprasse um lote ou comprasse um carro, eu ficava sabendo na hora que o negócio já estava feito. E isso gera uma ansiedade nas crianças, né? Gera uma certa ansiedade. Por quê? Porque as crianças às vezes ouvem um burburinho aqui, ouve uma fofoquinha ali, ouve outra pessoa chegando, conversando com você sobre um determinado assunto e você não fala para a criança. Aí a criança depois começa a fazer perguntas e você fica irritada, né? Então, nós temos que usar a antecipação dentro do nosso lar, dentro da nossa casa com os nossos filhos. Através da nossa fala. Então, já vou falar aqui para vocês quais são os benefícios da antecipação. Quando você fala tudo isso para as crianças, o que acontece? Primeira coisa, quando você conversa com a sua criança, você dá atenção para ela, você explica o que vai acontecer, né? Como eu mudo muito de cidade, né? Eu já mudei em 8 anos, eu morei em 4 estados diferentes. Então, os meus filhos, se eu não fizesse esse trabalho com eles de antecipação, eu tenho certeza que eles teriam muito mais ansiedade. Eles ficariam muito mais ansiosos. Porque pensa, todo ano vai mudar de casa, vai mudar de bairro, vai mudar de amigos, vai mudar de escola. O que isso tudo gera, né, em uma criança? Quando a criança só muda de ano, já não é aquela ansiedade, né? Tá no 4º ano, vai passar por 5º ano, já não é tão ansioso aquilo para a criança. Imagina, né, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos ou de 1 em 1 ano você mudar de cidade. Como que isso traz tanta ansiedade? Quem vão ser meus amigos? Como que é a estrutura da escola? O que pode, o que não pode nessa escola? Quais são as regras nessa escola? Como são os professores? Como é o ensino? Qual é a metodologia que eles utilizam? Né? Será se eu vou ter algum vizinho da minha idade? Então, tudo isso gera muita ansiedade nas crianças, nos nossos filhos. Então, nós precisamos antecipar. Por exemplo, tem crianças que o pai trabalha fora, ou tem crianças que os pais trabalham embarcados, né? E ficam 15 dias lá, 15 dias em casa, ou 20 dias lá, 15 dias em casa. E aí nós temos que arrumar, nós temos que como mamães, águias, nós temos que
construir estratégias com os nossos filhos para tirar essa ansiedade. Né? Você pode fazer um calendário retroativo, com os dias retroativos para a criança ir marcando com X, né? Os dias que se passaram. Isso pode ser para a escola, né? Quantos dias que faltam para as aulas começarem. Isso pode ser para uma viagem que vocês forem fazer. Pode ser para algum parente que vai chegar e visitar. Pode ser para alguém, né, se você vai viajar para algum lugar que a criança quer muito e você ali prega um calendário, pode pedir a própria criança para construir esse calendário, prega no quarto, prega na geladeira e vai marcando com X. Né? Se vocês têm uma semana cheia, né, uma semana onde que vocês vão fazer muitas atividades, peça à criança, se ela já é alfabetizada, para escrever. A mamãe vai te ajudar falando as coisas e você vai escrevendo numa folha. O que nós vamos fazer durante essa semana de férias, por exemplo. Então, são muitas as estratégias que nós podemos usar para... Ei, Cíntia, seja bem-vinda. Eu organizo aqui de segunda a sexta. Falamos com o papai todos os dias nos 3 turnos. Sexta à noite o pai chega. Nana já fica esperando e recebe o pai muito feliz. Coloca pra mim, Sheila, quanto tempo que a Nana tem. Eu acho que ela é uma bebezinha por causa da foto, mas eu acho que ela já é maior. Coloca aí pra mim, por favor. E, né, eu vejo que, como eu tenho filhos adolescentes, eu vejo como que é importante essa questão da antecipação, porque adolescente, por si só, eles já são muito ansiosos. Há 2 anos e 6 meses. Muito bom. Ótimo. O Miguel, ele tem 1 ano e 6 meses, ele já entende tudo que eu falo com ele. Todas as antecipações que eu falo pra ele, Miguel, agora nós vamos almoçar, tá bom? Vamos lá dar papá pro elefante? Aí eu cato um elefante que tá ali, levo o elefante, coloco no cadeirão junto com ele, pra ele sentir ali que ele não tá sozinho. Então, a gente precisa fazer essas antecipações, porque a ansiedade, gente, imagina você, né, quando você entra, por exemplo, num local de trabalho novo, numa empresa, numa escola para dar aula, imagina você. A gente não fica ansioso querendo saber quem são os colegas de trabalho, qual que são as regras da empresa, o que pode, o que não pode, né? O horário que começa, o horário que termina. Não é assim? Quais são as aulas que você vai trabalhar naquele dia? Quais as disciplinas que você vai trabalhar? Imagina para nós que somos adultos, como é importante nós sabermos, né, as regras do lugar, né, no nosso local de trabalho. Como é importante nós sabermos o que nós vamos fazer ali, o que é permitido, o que não é permitido, quando que começa, quando que termina. Imagina para os nossos filhos que são crianças e depende de nós, adultos, essa orientação. Eu vejo, né, muitos professores fazendo isso, eu acho muito bacana isso. Tem escola que isso já é uma regra, né? O professor escreve no canto do quadro, geralmente no canto esquerdo do quadro, a rotina diária da turma. Nós teremos aula de português, isso nos anos menores, né? Quando as crianças estão no 1º, 2º, 3º ano, ele coloca ali que ele é o professor único da turma. Ele coloca, olha, hoje nós teremos português, nós vamos fazer isso, na matemática nós vamos fazer isso, na educação física, e assim vai. A pauta do dia, ótimo, eu sempre coloco. Eu esqueci esse nome que tem muito tempo que eu saí da sala de aula, mas é isso aí, a pauta do dia. Olha, tá horário, eu vou contar história, eu vou continuar aquele capítulo daquele livro que eu tô lendo para vocês. A pauta do dia. Então, os nossos filhos precisam saber da nossa pauta do dia com eles. O que eles vão fazer no dia. Porque assim, eles criam um vínculo conosco, eles se sentem importantes, né? Os nossos filhos se sentem importantes. Nossa, a minha mãe, ela se preocupa comigo, porque ela fala pra mim aquilo que nós vamos fazer. Né? Eu faço parte dessa família, eu faço parte
do coração da minha mãe, porque eu tenho um lugar reservado, porque a minha mãe se preocupa comigo. E, gente, isso nós temos que fazer com os nossos filhos desde pequenininhos, né? Eu costumo dizer que a educação é nossa para os nossos filhos, né? Nós ocupamos a mente dos nossos filhos com aquilo que a gente quer, mas o corpo dos nossos filhos é deles. Às vezes, né, são bebezinhos, estão sentados no tapete, e de repente a gente vem, pega a criança, carrega e já fala, vamos tomar banho. Não preparou o psicológico da criança, né? A criança é como se fosse um objeto, um brinquedo na sua mão. Ou a criança tá brincando com alguma coisa, fazendo alguma coisa, ou até assistindo uma televisão, você quer que a criança almoce, você vai lá e pum, desliga a televisão, pega lá e vai lá, pum, dá licença, tô desligando a televisão, porque agora é a hora do almoço. Então, seu filho não tem querer, seu filho não tem vontade, seu filho não tem sentimento, né? Que educação é essa que você está transmitindo para o seu filho? Né? Ele não tem voz? Os grandes não obedecem direito esta pauta. Fiz uma lista de afazeres para Vitória nas férias. Ela não fez direitinho, não. Então, Cíntia, eu concordo com você, porque eu também tenho filho grande aqui, né? Mas quando nós fazemos isso como hábito, eu costumo dizer o seguinte, que o nosso cérebro, ele se acomoda às situações. Né? Se uma pessoa vai trabalhar na sua casa e aí ela passa, vamos supor, um mês trabalhando na sua casa, e aí no primeiro dia você orienta, no segundo dia você orienta, no terceiro dia você já começa a deixar pra lá, no quarto dia ela faz alguma coisa errada, mas você já não quer ensiná-la da forma correta, e aí você vai deixando, quando chegar em um mês, né, um mês de experiência daquela pessoa ali, se você não foi incisiva, se você não foi paciente e foi cobrando e foi mostrando aquilo que estava certo, aquilo que estava errado, quando tiver um mês, você vai falar assim, a fulana não serve para trabalhar na minha casa, porque ela fez isso só nos primeiros dias. Infelizmente, isso é com todo mundo. O ser humano, ele precisa ser cobrado. Cobrado da forma correta, não com autoritarismo, né? Os nossos filhos, eles precisam enxergar que nós estamos de olho, que nós estamos analisando, que nós estamos percebendo. Então, aqui em casa também é assim, né? Se eu faço por exemplo, durante essa pandemia, eu precisei mudar aqui em casa várias vezes a rotina do meu filho. Porque a gente faz a rotina e aí tinha dia que ele falava assim, mãe, aí eu vinha e perguntava para ele, por que hoje você fez isso? Eu colocava horário do estudo remoto, que era de manhã, aí de 2 às 3, né? Aí o almoço eu dava um descanso, aí de 2 às 3 a gente colocava, tipo, treinar violão, de 3 às 4 tinha aula de inglês, de 4 às 5 ele podia jogar uma bola, de 5 até 7 ele podia ficar no videogame, e aí eu ia fazendo assim. Aí ele tinha violão, teclado, tudo aqui em casa mesmo para ele treinar. O inglês era aula remota também. E aí se tinha dia que eu molengava, né, que ele via que eu não estava atenta àquilo que ele estava fazendo, ele me enrolava. Se eu não ficasse atenta, ele ficava no videogame até a hora que ele queria. Porque a gente, infelizmente, ainda, os nossos filhos que têm 10, 11, 12, 13, até 14, 15 anos, se a gente não fica de olho, eles querem passar a perna na gente. Por isso que nos primeiros dias, essa rotina, ela tem que ser consistente, mas com a nossa supervisão. Não pense vocês que eles vão continuar fazendo por si só no segundo, terceiro, quarto, quinto dia, que não vão. Pelo menos tem que ser rotinas assim, tem que ser uma semana para ele pensar, para o cérebro dele, também para ele incorporar aquela rotina dentro dele. Aqui em casa fizemos um combinado do que a Alice deve fazer para me ajudar. Ótimo! Persista e com muita paciência. Meus sobrinhos de 3 e 10 anos também são difíceis na rotina. Comigo eles até fazem, porém com a mão não vai. Ele não tem paciência. É isso aí. Aqui em casa é assim. Um dia é um que lava a vasilha do almoço e do jantar e a vasilha do dia todo. No outro dia é o outro que lava as panelas, né, os pratos e talheres.
tudo que fica na pia. E aí a gente já estabeleceu assim, como eu tenho 2, então um cobra o outro e um vigia o outro. É assim, um vigia o outro na sua rotina. Então nem precisa da minha supervisão em relação a isso. Mas, gente, eu sei que não é fácil, né? Com criança, a gente tem que combinar, fazer os combinados e ficar de cima para eles cumprirem esses combinados, porque por si só eles não fazem, pelo menos nos primeiros 7 dias. E aí depois eles podem até começar a fazer, mas se eles verem que você está relaxando, eles voltam atrás de novo. Pois é, temos que vigiar, ficar em cima. Achei que era só aqui em casa, não. Fiz uma rotina pro meu mais velho também, porém toda hora tem que ficar falando, cobrando. Achei bem cansativo. Sim, é bem cansativo. Mas aí, gente, eu penso assim, é importante nós também combinarmos o que vai acontecer se ele não cumprir. Né? A gente tem que fazer isso também. Porque como eles são maiores, eles precisam fazer, como diz, por bem. Ah, mas se, por exemplo, se a minha filha hoje não quis lavar a vasilha, ela tem que ter uma punição, né, entre aspas. Ela tem que saber, não uma punição, mas ela tem que saber que se ela não cumprir com a regra, com o combinado estabelecido, ela vai perder algo. Né? Ela vai ter um prejuízo em alguma coisa, ela não vai continuar de boa. É isso que nós temos que estabelecer. Ela não arrumou o quarto hoje cedo, agora está ajeitando tudo, passou até álcool nos móveis. Tá tarde sim, mas tá fazendo. Ontem guardou a vasilha do almoço, já era quase na hora do jantar. Então, gente, é isso aí. É cansativo, filho, é isso mesmo. É cansativo, dá trabalho, educar dá trabalho, mas nós temos que fazer isso, porque se nós não fazermos isso, deixar pra lá, eu vou deixar pra lá, porque isso é muito cansativo. Só vai piorar. Ela não vai ter essa organização, ela não vai aprender que precisa contribuir, ela não vai se sentir parte da sua casa, né? Ela vai crescer achando que você pode fazer tudo por ela. Então, gente, a antecipação, ela cria vínculo, né? Esses combinados, essas conversas, né? Mostrar o que vai acontecer no dia, se vai fazer uma viagem. Então, tudo isso é vínculo, você com a criança. Você tem essa possibilidade de ter esse momento com seu filho, tá? E a linguagem, né? Principalmente para os pequenininhos, quando a gente fala para os pequenininhos a rotina, a sequência das atividades, que a gente canta uma música para dizer que tá na hora de dormir, que a gente canta uma música para dizer que tá na hora de almoçar. A criança, ela vai aprendendo ali um vocabulário, ela vai aprendendo através do lúdico, através de brincar. Ela vai aprendendo a ter um vínculo com você, como eu já disse. E o raciocínio, né? Quando você fala com a criança, né? E a criança, ela ouve aquilo que você falou, ela assimila, ela compreende, ela está desenvolvendo ali, em cima disso, um raciocínio. Olha que interessante. E, além do raciocínio, a criança, ela expõe a sua opinião, né? Ela faz perguntas. Mãe, mas por que eu não posso fazer assim? Por que eu não posso fazer mais tarde? Né? Igual a Emeline tá falando aí da Alice. Por que eu não posso guardar a vasilha mais tarde? Deixa eu guardar mais tarde. Né? Agora mesmo, meu menino tava no videogame aqui e o culto já ia começar, né? Pelo YouTube, e eu fui e falei pra ele, desliga porque o culto já vai começar. Tá bom? Liga o YouTube lá pra mim. Ele falou, mãe, mas eu já tô acabando. Eu falei, mas quanto tempo? Porque o culto já vai começar. E aí ele falou, não, é 1 minuto. Eu falei assim, então dá tempo. Então assim, você vai vendo a opinião, o pensamento da criança, você vai analisando o pensamento da criança. Ela tem oportunidade de mostrar a sua opinião. Então isso tudo, gente, nós vamos trabalhando nos nossos filhos a ansiedade. Né? Porque sentir ansiedade é a pior coisa do mundo. E os nossos filhos, eles estão em construção de personalidade. Quantos adultos hoje que têm transtorno de ansiedade?
porque na infância, na adolescência, essa ansiedade ela não foi trabalhada e a criança ela carregou isso até sua vida adulta, né? Aqui eu já avisei, tem que cumprir o combinado, se não fizer, pior é para ela. O serviço não azeda, mas acumula. É isso aí, Milene. A gente vai com jeitinho, né? Explicando para eles que tudo precisa ser feito. Né? Um dia tem 24 horas, não tem problema. Se não fez de manhã, faz de tarde, mas faça. E aí, gente, né? A ansiedade nas crianças, ela pode acontecer por muitos motivos. São vários motivos que nós podemos ver que a ansiedade está ali, dentro dos nossos filhos. Eles mesmos falam, nossa, hoje eu tô tão ansioso, né? Eles já sabem o que é ansiedade, né? Isso já tá, né, nessa geração aí, né? A ansiedade com tantas coisas, principalmente nessa pandemia, né? A ansiedade, ela está aí à flor da pele. E, então eu vou falar para vocês aqui o que acontece com a criança nesse momento? Quais são os motivos que levam os nossos filhos a ter ansiedade? Como eu disse, dias previsíveis. Nós precisamos ter desenhado, a criança precisa acordar e ter desenhado na sua cabeça, no seu dia. Né? Pode escrever no azulejo da cozinha, pode escrever no box, né, num vidro da janela do quarto, em qualquer lugar pode escrever a rotina ali do dia, o que vocês vão fazer hoje, se tem alguma coisa de diferente, né? Quais são os próximos passos, o que eu farei depois, vai ter uma viagem, vai ter alguma coisa nova, alguém vai chegar, uma visita, vocês vão para algum lugar? Agora, a educação autoritária, gente, como eu disse, as crianças que sofrem punições, elas tendem a ser mais ansiosas. Às vezes, a gente acha que tá claro para a criança, né? A gente foi lá e deu um castigo, puniu a criança. Porque às vezes a gente acha que ficou claro o nosso pedido, aquilo que a gente falou. Mas às vezes a criança nem ouviu. Aqui em casa eu tenho o costume de falar, né? Igual hoje mesmo. Eu queria que minha filha fizesse algumas coisas pra mim. Eu chamei e mostrei. Só que como eu sei que ela tem o TDAH, que ela é desatenta, eu peço pra ela repetir pra mim o que eu pedi pra fazer. O que eu te pedi pra fazer? Repete, por favor. Aí ela vai e repete pra ver se ela compreendeu. Porque às vezes ela não faz, não é por maldade. E às vezes a gente é tão autoritário, a gente é tão punitivo, que a criança ela fica ansiosa, porque ela acha que a gente, qualquer momento, vai estourar e já vai chegar batendo na criança. Então ela fica o tempo todo ansioso, sem saber, né? Eu tenho convívio com crianças assim, que os pais são tão autoritários, batem por qualquer coisa, né? Por qualquer coisa que nem pergunta por que a criança fez aquilo, né? Por que ela não fez? E já vem chegando e já vem batendo na criança. Então são crianças que choram por qualquer motivo, são crianças que ficam ansiosas, que comem unha, né? Crianças ansiosas ficam com o dedo na boca toda hora. Crianças ansiosas ficam muito tensas, ficam o tempo todo com a mão fechada, fica assim, ó. Quando você vê uma criança assim, você pode ter certeza que essa criança é ansiosa. Principalmente com mão fechada. Né? Assiste televisão com mão fechada, assiste televisão com os braços cruzados, né? A criança não relaxa. Quando a criança tem uma educação autoritária, punitiva, que o pai é estourado, que a mãe é estourada, que a mãe não conversa, que manda e só quer que a criança obedeça, você pode ter certeza que o seu filho é um filho ansioso, é uma criança ansiosa. Então, as nossas ordens, elas precisam estar claras, os combinados precisam estar claros para os nossos filhos no entendimento deles, porque senão eles vão achar o tempo inteiro, né? Eles ficam pensando assim, nossa, será se eu fiz isso certo? Será se a minha mãe vai agradar disso? Será se a minha mãe vai chegar aqui e vai me dar um supetão? Um cascudo, um coque, igual eu sei que tem muitos pais que infelizmente
usam essa educação autoritária com os filhos, e eu vejo já filhos problemáticos, crianças problemáticas, que falam que o meu pai não me entende, a minha mãe não me entende, né? A maneira de falar é batendo e gritando. Então, gente, as crianças, eles precisam confiar em seus cuidadores, eles precisam confiar nas mães, nos pais, de quem que seja que fique com a criança durante o dia. E para as famílias que têm aquele momento especial, né, eu acredito que hoje em dia muitas famílias têm esse momento especial. A educação positiva, ela prega que você tem que ter pelo menos 20 minutos com seu filho no dia. Né? Se você tem 3 filhos, né, eu tenho que entrar dentro do quarto da minha filha e ter 20 minutos com ela no dia. 20 minutos com o Matheus no dia e 20 minutos com o Miguel no dia. Não é aquele minuto com os 3 juntos, não, ou fazendo alguma coisa, não. É um minuto reservado, 20 minutos reservados só para aquela criança, para você fazer algo com ela. Seja contando uma história, seja com, né, um livro literário, seja lendo um livro, seja conversando sobre alguma coisa, seja brincando de maquiagem, seja brincando de cabelo, seja fazendo um joguinho, tá? É 20 minutos com aquela criança. Se você fizer isso, você cria vínculo com a sua criança. Então, o que são, gente, 20 minutos na vida de uma criança? E na sua vida no dia, né? Eu tenho 3 filhos, vão ser o quê? 1 hora do meu dia que eu vou me dedicar, 20 minutos para cada um, né? Isso não é legal? Quem teve aí 20 minutos com o seu filho hoje? Coloca aí pra mim, gente. Quem teve aí 20 minutos? Não é 20 minutos sentado no sofá assistindo televisão. Não, é 20 minutos conversando. É 20 minutos só você e o seu filho. Né? Que você entrou dentro do quarto e ficou. Quem teve aí esses 20 minutos? Coloque aí eu. Quero saber. Ó, Elaine, que ótimo! Estou tentando não ficar tão acelerada com ela em relação às coisas que eu peço para ela, porque eu sou agitadíssima. E a Alice é a filha da mãe. É isso aí, Emilene. Então, gente, é por isso que nós temos que cortar esse ciclo, né? Você quer que sua filha seja agitada igual você, ligada na tomada? Tá lá assistindo um filme e pensa que tá perdendo tempo, né? Eu também sou assim. Eu sento para assistir eu não assisto série porque eu não consigo assistir. Eu e meu marido estamos finalizando uma série que nós começamos em 2017 a assistir essa série. Gente, vocês acreditam nisso? Uma série que nós começamos a assistir em 2017, agora que nós estamos finalizando, mas mesmo assim a gente assiste só final de semana. Então, tudo que eu faço no lazer, eu faço pensando que eu não poderia fazer porque eu estou perdendo tempo. Olha se tem cabimento uma coisa dessa. A gente não pode ser assim. E a gente não pode transmitir esse peso para os nossos filhos. Né? Aqui em casa, meu marido fala, e os meus filhos, que eu não posso ver ninguém parado, que eu já quero tacar serviço. Eu acho que isso é mal de professor, quem formou no magistério. Mas nós precisamos nos controlar. Os nossos filhos, eles não precisam ter a mesma obrigação que nós. Ai, que bom! Olha, um monte de gente já deu aí 20 minutos. Ô, Sheila, quando é pequenininho, é mais fácil, vou te dizer, viu, minha querida? Quando é pequenininho, a gente consegue fazer esses 20 minutos assim, ó. Agora, quando você, né, tem aí a Nana crescer, você vai ver o que vai acontecer. É mais difícil a gente ter esses 20 minutos, tá bom? Só você e o adolescente, por exemplo. Primeiro, porque eles correm de você, né? Se você não conseguir manter isso até ela virar uma adolescente, você vai ver, eles querem 20 minutos com você, é muito tempo, na opinião deles. Mas aqui em casa, graças a Deus, ainda a gente consegue fazer numa boa, né? Mas eles querem, assim, que você fique no quarto com eles mais na hora de dormir. Ô mãe, deita comigo, continua falando isso. Ô mãe, lê pra mim até hoje.
Ô mãe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ô mãe, deixa eu mexer no seu cabelo. É nesse naipe aí que eles gostam, os adolescentes. Estou aprendendo a assistir série com a Alice. Estou conseguindo. No início eu pensava igual você, que estava perdendo tempo. Hoje vejo o quanto isso é importante para nós duas. Isso aí, quando a gente aprende os gostos, né, dos nossos filhos, a gente passa a ter até um diálogo maior com eles, não é assim, gente? Você tem motivos para conversa, né? Vocês têm coisas em comuns quando você está vivendo ali pelo menos um pouquinho no mundo da criança e do adolescente. E aí, gente, uma coisa que nós podemos evitar a ansiedade dos nossos filhos é em relação ao amor. Nós demonstrarmos para os nossos filhos que eles são importantes para nós, que a gente os ama. Porque tem criança que acha que tem que ficar provando pra gente o tempo todo que ama a gente. Eles acham que eles têm que provar isso através dos afazeres, através das atitudes corretas, né? E às vezes a gente cobra tanto dos nossos filhos que eles ficam achando que a gente não ama eles, né? A gente cobra tanto, vigia tanto, que aí eles ficam pensando assim, nossa, minha mãe não vai me amar se eu não fizer isso. Não é assim? Eu sinto isso aqui em casa. Então, Emilino, por isso que a gente tem que pegar leve mesmo. Porque se a gente ficar só cobrando, vigiando, toda hora falo, não vem aqui, faz isso. Eles pensam assim, nossa, minha mãe não me ama. Ela só me ama quando eu faço as coisas certas. Então, e isso gera ansiedade, porque em todo momento que eles estiverem perto da gente, ao nosso lado, eles vão pensar assim, minha mãe tá me fiscalizando. A minha mãe está me vigiando para ver se eu estou fazendo certo. Né? Minha mãe me ama só quando eu faço a coisa certa. Gostei da ideia da tia Mil. Vou tentar fazer isso com o Lucas. Ele é bem fechado, tenho procurado estratégias para tirar do celular. Isso aí, muito bem, Marília. Excelente, tá vendo que nós vamos aprendendo com as outras, né? Assistir série, às vezes você sentar e perguntar pra ele o que ele tá vendo no celular, qual joguinho que ele tá jogando, me explica como é que é esse joguinho. Eu faço muito isso aqui em casa, né? Meu menino gosta muito de animes, e aí sempre ele vem me contar um caso, me falar alguma coisa, e aí eu falo, ah, que legal, hoje eu achei tão interessante. Ele falou assim comigo, mãe, ele me chama direto de Achaca. Ô Achaca. Aí ele disse assim, mãe, você sabe por quê? Eu nunca perguntei pra ele por que ele me chama disso. Eu falei, aí ele falou assim, mãe, sabe por que eu te chamo de Achaca? Eu falei, não. Eu acho que é isso mesmo, viu, gente? Achaca. Achaca é mãe em japonês. Porque ele assiste muito anime. Eu falei, ah, que legal aí, tá vendo? Então, assim, às vezes a gente precisa saber o que passa, né? O que passa na cabeça dos nossos filhos. O que é que eles estão vivenciando no celular, né? Qual tipo de joguinho que eles gostam. O que eles estão assistindo no YouTube, qual canal que eles gostam, porque assim a gente fica sabendo os gostos, os pensamentos. Eu falo, eu te amo pelo menos umas 3 vezes no dia, e tudo que ela faz eu agradeço, procuro elogiar mesmo que faz errado, eu elogio e corrijo. Certo. Emiline, existe uma diferença entre elogiar e encorajar, tá bom? Porque assim, elogiar é um pouco perigoso, porque às vezes a criança ela vai querer elogios lá fora e nem sempre, né, na sala de aula, mais tarde no local de trabalho, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles vão ter elogio, né? Mas encorajar é diferente de elogiar. Então encoraje mais. Isso mesmo. Ótimo, continue assim, faça assim. Vai dar certo, né? Esse encorajar é diferente de você ficar falando parabéns, nossa, você é demais. Entendeu? Então encoraje mais
incentive mais e elogie menos. Porque o elogio acontece mais no final, né? Não é durante o processo. Não é isso mesmo? Agora, o encorajamento é mais no processo. A criança ela precisa ser mais encorajada do que elogiada. Porque o elogio, na maioria das vezes, o elogio ele não acontece fora de casa, né? A gente não vê os nossos filhos sendo elogiados fora de casa. E aí, às vezes, isso vai causar uma frustração neles. Porque se você elogia em casa e ele não recebe esse elogio fora de casa, ele pode pensar assim, nossa, só minha mãe gosta de mim, porque só minha mãe me elogia. Isso que eu queria dizer. Se está errado, eu encorajo. Dessa vez não deu certo, mas você... Ótimo, isso aí. Eu fico ligada no que faz no celular, porém vejo a necessidade dele fazer outras coisas, tá perdendo interesse em outras coisas. Então, Marília, faz assim, ó, uma sugestão, né? Construa com ele uma sequência de atividades possíveis para substituir o celular. O celular pode continuar? Pode, mas né, aqui em casa eu procuro 2 horas no dia estabelecer o uso das telas. Nos outros momentos, o que ele gosta, o que ele poderia fazer, o que você gostaria que ele fizesse? Jogar uma bola, sei lá, treinar um instrumento musical, fazer um Duolingo no celular, pode ser, treinar o inglês, ler um livro, ler um gibi, sei lá, ler a Bíblia, né? Aqui em casa a gente faz isso, ler a Bíblia, ligar para as avós, igual a gente mora longe, né? Ligar para as avós, mandar uma mensagem para a avó. Tem muitas coisas que as crianças eles podem fazer. Pode até fazer uma chamada de vídeo com outro colega, não tem problema. Olha aí, jogar um jogo, jogar um dominó, jogar uma dama, jogar um xadrez. Tem muitas coisas que as crianças elas podem fazer. Ir para casa de um colega ou convidar um colega. Então tem muitas coisas que as crianças elas podem fazer durante a rotina. Andar de bicicleta, dar um passeio no quarteirão. Então assim, olha o que a criança gosta de fazer. Olha com ela, você sabe, faz uma lista dessas atividades e promova, né? Nos primeiros dias você vai ter que ajudá-lo, né? Fazer adaptação. Às vezes a criança não gostou, quer colocar outra coisa no lugar, jogar Uno. E o interessante é você se incluir em pelo menos uma atividade dessa com ele. Nem que seja uma partida de Uno, nem que seja sentar ali na pracinha e ficar 10 minutos ali nessa pracinha aí perto da sua casa, né? Ficar 10 minutos conversando, ver o tempo passar, ver as pessoas passarem. Pega uma caixa, né? Matheus tem uma caixa onde ele guarda coisas que ele pega da natureza, tipo uma pedra, uma concha, um toco que seja, qualquer um galho, um graveto, e aí você escreve a data com ele ali e vai guardando dentro dessa caixa, tipo uma vez na semana, vocês vão buscar algum elemento da natureza, de algum lugar que ele achar interessante, coloca dentro dessa caixa e vai juntando coisas dentro dessa caixa. Matheus guarda pedra, conchas, né, da praia, toco de alguma coisa, uma folha de alguma coisa. Então, assim, isso são ideias, né, que a gente vai fazendo, né? Estimule a leitura. Eu acho que a leitura hoje, minha filha fez uma atitude errada aqui, e aí o meu marido foi lá e tomou o celular dela e um livro de uma série que ela tá lendo, de uma coleção. Tomou o livro e tomou o celular porque ela deu um grito com ele. E aí, ela, como não tinha celular e também não tinha livro, né, que ela tá lendo uma coleção aí, ela pegou os gibis que tinha chegado da Turma da Mônica Jovem, pegou os gibis que já tinham chegado, já tinha uns 7, 8 gibis aqui. Ela leu todos. Então, assim,
às vezes isso é necessário, né? A gente tomar as coisas que a criança gosta, porque aí ela vai fazer até as coisas, as atividades que são secundárias, tá bom? Então faça essa adaptação aí na rotina de vocês. Entendeu, Marília? Se você fizer, tira uma foto pra eu ver, me marca lá no aqui no Instagram, coloca aí, tá bom? Então, gente, demonstrar amor pra criança é isso. A gente demonstrar que existe uma tarefa, existe uma rotina, mas que você sabe que ele não vai fazer igual você e que se ele fizer do jeito dele, você o ama do mesmo jeito. Então, demonstrar amor para a criança é demonstrar amor em todas as circunstâncias, em todas as situações, tá bom? Então, olha, nós precisamos, gente, exercitar com os nossos filhos até que as coisas se tornem hábito, até que se torne uma rotina da família. No início é difícil, é muito difícil. Começa a fazer uma caminhada para você ver. Faz 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Enquanto você não faz pelo menos 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de caminhada, o seu cérebro ele não vai entender que você precisa daquilo e aquilo vai ser um hábito, aquilo vai fazer parte da sua rotina. Enquanto isso não vira um hábito, né, não muda. Por isso que é importante a gente fazer o que a gente precisa, que a gente deseja, que a gente almeja, né? Tem um livro que eu tô lendo que chama, ai meu Deus, O Amanhecer. Como é que é, gente? Me lembrem o nome do livro? Esqueci, não sei o que da manhã. Quem conhece esse livro, gente? Que é um livro que ensina, né, como que tem que ser a sua manhã, né? Dá sugestão de várias coisas que você pode fazer antes das 8 horas da manhã e como que isso vai contribuir para a sua mudança de vida. Mas isso precisa ser gradativo, né? Não é de um dia para o outro que você vai conseguir isso. Então, tudo na vida da gente é hábito, né? Tem que ser uma rotina para virar um hábito, tá bom? Vocês têm, gente, alguma pergunta para vocês fazerem aí para mim? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver se alguém colocou. Comprei uma calopsita, mas vou seguir sua sugestão de perguntar e me incluir nas atividades. Muito obrigada. Eu estava mesmo preocupada pela falta de interesse dele em fazer outro tipo de coisa. Se toma o celular, ele não encontra outra coisa. Ótimo. Comprei uma calopsita para Vitória. Ela agora passa a maior parte do tempo cuidando e ensinando a calopsita a falar. Fez até um Instagram ensinando a cuidar. Ai, que delícia. Amo calopsita. Eu já tive algumas. Mari, é muito bom estar junto. Deus vai te dar sabedoria para fazer essas dicas e dar alimentação natural para ela. Ótimo, muito bom. Essa questão do bichinho, né, de estimação, é uma delícia essa questão do bichinho. Aqui em casa a gente tem uma tartaruga. E aí, não é igual uma calopsita que interage mais, né? Mas já é alguma coisa. Às vezes o Miguel não quer comer, eu vou lá e dou pra tartaruga. Olha, a Tatá tá comendo, Miguel, você também tem que comer pra você ficar forte igual a Tatá. E ele vai e abre a boca, tá? Então, gente, converse com os maridos aí em casa, com os pais, porque eu sei que sozinha é difícil demais a gente conseguir fazer tudo, né? Quem tem o apoio aí, que pode contar com os pais da criança, eu sei que tem muitas famílias que é só a mãe mesmo, né? O papel, a responsabilidade, essa carga fica só sobre as mães. Mas Deus, ele nos dá a força, nos dá a sabedoria e nos ajuda, porque eu sei que são muitos pais, né, que estão dentro de casa, mas são ausentes, e tem muitas mães aí que não têm os maridos, que não têm os pais, mas, né, os filhos, eles precisam contar,
né? Independente de quem seja, eles precisam contar com essas antecipações, porque através dessas antecipações que os nossos filhos, eles irão ter as experiências de aprendizagens dele, né? Principalmente agora que as aulas estão voltando, né? E que continua esse ensino remoto. Quantas crianças vão entrar no ensino fundamental agora? Quantas crianças vão entrar na educação infantil? Né? Imagina você pegando seu filho e levando ele para uma festa de aniversário onde ele não conhece ninguém. E aí você não orientou, você não antecipou para ele quais situações podem surgir. Então, nós precisamos fazer essas adaptações com os nossos filhos em casa, né? Ensine tudo, né? Leve para a escola se precisar, apresente a escola, mesmo que seja em ensino remoto. Você pode levar seu filho para conhecer a escola que ele vai estudar depois, que ele vai frequentar, né, quando estiver ali fisicamente. Então, essas antecipações, né, da professora que vai ser, da escola que vai estudar, dos coleguinhas, né, do ensino como é que é, das regras da escola, tudo nós podemos antecipar para os nossos filhos. Então, nós que vamos escolher, né, como que essas experiências de aprendizagem, elas vão ser na cabeça dos nossos filhos. Vai ser um peso, vai ser um terror, né? Vai ser difícil, né? A sua visão, aquilo que você passa para sua criança que vai ficar. Por exemplo, se a criança está chegando perto de um buraco e você dá um grito, né? Tem mães que são muito escandalosas, igual eu, por exemplo. Se você dá um grito à criança, o que ela vai? Ela vai se assustar com aquele evento ali. Né? Se você der um grito, ela vai... Às vezes ela não vai nem cair no buraco, mas pelo seu grito ela chora. Então, nós precisamos antecipar da melhor maneira as experiências de aprendizagem dos nossos filhos diante das situações. Tá bom? Jesus... Se quiser trazer eles aqui na casa de mãe para ver, marido, pode trazer, eles vão amar. Dei uma calopsita que comprei, já sai. São 3 calopsitas e 2 periquitos. Estou adorando as dicas. Alice tem uma peixa, Lua fala que é a sua filha. Jesus, dai-nos força para continuar com esse ensino remoto, verdade. Gente, nós estamos nos ajudando, né? Ai, que bom, muitas mamães interagindo aí, umas aprendendo com as outras, e é isso aí, nós estamos aqui para nos ajudar, né? Para transmitir, né, para os nossos filhos da melhor forma essas antecipações para eles não serem crianças ansiosas, crianças tristes, crianças que não sabem, né, o que vão ter no dia, qual que é a rotina. Nós precisamos ocupar o tempo dos nossos filhos, gente, com estímulos positivos, tá bom? Porque se eles tiverem mais estímulos negativos, os negativos vão se sobrepor aos positivos. E, infelizmente, o negativo tem uma força maior do que o positivo. E nós não queremos isso para os nossos filhos, tá bom? Minha sobrinha fez isso com o filho dele, é o primeiro ano na escola. E mesmo com a escola fechada, ela levou. Já está falando que é lá que ele vai estudar, que no início vai ser no celular, depois vai ser na escola. Isso mesmo, gente, vamos antecipar, principalmente essa questão da escola agora, que é uma fase que eles, né, vão passar. E se você falar que a escola é ruim, se você falar que a professora é chata, se você falar que o ensino remoto é uma porcaria, se você falar que você não tem paciência, se você transmitir tudo isso pro seu filho, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer aprender? Ele vai querer assistir pelo celular a aula? Ele vai querer participar? Ele vai sentir prazer nisso? Não. O que nós falamos, gente, para os nossos filhos tem muito poder. Né? Tem muito peso que sai da nossa boca com os nossos filhos. Então vamos usar palavras sábias, vamos usar de criatividade, usar de sabedoria para nós ensinarmos os nossos filhos a ter as melhores experiências de aprendizagem. Tá bom?
Gente, me ajudem aí, dê um print e coloquem esse print lá no Instagram de vocês e marquem a Mamãe Águia, tá bom? Todas as terças, às 21 horas, eu estou aqui com vocês para trazer um assunto novo, para trazer uma novidade para vocês. E eu gostaria que vocês me sugerissem temas, assuntos que vocês gostariam de ouvir aqui, assuntos que vocês gostariam de aprender, que eu me aprofundasse. A Emilene me fez um convite muito especial, já vou adiantar aqui, né, para quem é de Nova Era, para falar sobre ensino bíblico, né, como transmitir a herança espiritual para as crianças, para os nossos filhos, principalmente agora em tempos de pandemia que tá tão difícil, né, a gente controlar essa ansiedade, a gente controlar a rotina dos nossos filhos com estímulos positivos, né, principalmente, né, dentro da igreja, onde as crianças estão agora junto com a família, às vezes, né, não estão sentando com as crianças, não estão participando da aulinha. Então, para mim vai ser um enorme prazer, tá, Emilene? Obrigada pelo convite. Estamos aí planejando, né, esse momento para nós podermos falar sobre isso e todas vocês são convidadas. Ai, que bom, Emilene. Só entre nós, o ensino remoto é chato. Por isso eu procuro propor coisas dinâmicas e criativas para ajudar meus alunos. Isso mesmo, eu sei que esses professores de Nova Era aí fazem a diferença, né? Trabalhei anos aí e eu sei as profissionais maravilhosas que vocês são, tá bom? Juntas seremos mamães águias melhores. Isso mesmo, gente. Vamos ser mamães águias aí para os nossos filhos, né? Porque nossos filhos, eles merecem, né, uma educação positiva, estímulos positivos para que eles se tornem adultos bem-sucedidos. Tá bom? Ó, um beijo no coração de vocês. Fizeram o print aí? Façam o print aí, coloquem aí no Instagram de vocês. Tá bom? Compartilhem, convidem as amigas. E o que vocês fizerem aí, gente, com os filhos de vocês que foi dito nessa aula, que foi dito nessa live, tira uma foto e me manda para eu poder repostar como sugestão para as outras mamães. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Que Deus abençoe a casa, os filhos e a vida de cada uma de vocês. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até terça-feira que vem, às 21 horas. Beijo.